Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e hoje nós estamos aqui na nossa pré-aula da classe do Maternal. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações para você sempre estar recebendo as nossas novidades. Também não esqueça que temos um grupo no Telegram, onde você pode ir lá se inscrever e receber todo esse material que nós produzimos aqui. Amém? Conto com a participação de vocês lá também. E sem mais demoras, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula é a aula número 6, que diz Jesus de Nazaré. E como sugestões e hinos, temos o nosso hino da acolhida, que é o Aleluia, né? Que é bem animado, já conversamos sobre eles, a importância de nós cantarmos todo o início de aula. E continuamos com o hino do trimestre. Eu não encontrei nenhum hino que remete a esse tema quando Jesus sai, né, e vai para o Egito, depois ele retorna. Eu não encontrei nenhum hino. Se você encontrou e quiser compartilhar conosco, tanto aqui nos comentários do YouTube ou lá no grupo do Telegram, fique à vontade. Vamos trocar experiências. Essa sempre foi a minha ideia. Amém? Continuando, nós temos agora a sugestão de tarefa. Pedir para as crianças fotos de alguma viagem que eles fizeram. Caso a criança ainda não tenha viajado, pedir para que ele conte aonde ele gostaria de ir conhecer, né? Aonde ele gostaria de ter ido viajar, se ele já pudesse. Porque nós vamos trabalhar sobre uma viagem. Então, tudo que nós pudermos fazer para remeter a criança nesse momento é interessante. Ou alguma viagem que ele fez com a igreja, ou alguma viagem que você fez, conte para eles, leve foto dessa viagem. O que a gente precisa para uma viagem, porque tudo isso tem a ver com o nosso assunto. E essa tarefa nós abordamos antes de nós contarmos a nossa história. Ah, olha só a foto do Joãozinho. O Joãozinho foi viajar, ele foi para casa da vovó. Olha a foto da Marina, quando a Marina foi conhecer o priminho que nasceu em outra cidade. Olha a foto quando a prof foi descansar e viajou por um lugar muito bonito. Então você vai contando. Daí você puxa o assunto. E crianças, sabe quem que viajou também? Jesus bebezinho, ele estava viajando. E aí você introduz a nossa história, certo? Memorizando, para que eles continuem a ter sempre a sua proteção, segundo Samuel 7:29. A ideia do memorizando é você pegar uma caixa de papelão que seja grande, recorta em forma de um escudo, que é o que remete à sensação de proteção, e colocar as crianças embaixo desse escudo e fazer com que elas repitam o textuário. Caso, professora, não vai dar tempo de fazer escudo, leva uma sombrinha. Vai estar protegido, a sombrinha não nos protege da chuva? Então, leva essa ideia para eles. Claro que o escudo tem muito mais a ver com a linguagem bíblica, mas nada impede de nós darmos uma adaptada só para ter essa referência do que é a proteção. Sugestão para a história. Antes de iniciar a história, articule o conteúdo com as fotos enviadas, como eu falei anteriormente. Utilize os personagens ou recursos que você tem usado para o reconto da história, para recapitular a história. Você usou os rolinhos de papel higiênico, você usou fantoche, você está usando as imagens que vem da... Você está usando as imagens que vem da CPAD, você fez um DDoS, um fantoche com imagens do YouTube, você fantasiou criança. Como que você tem abordado, você sempre vai recapitular da mesma forma, trazendo os mesmos personagens. Por quê? Quando a criança está associando aquela imagem ao que você está falando, a memória dela já ativa. E aí ela vai tentar falar, e nós estamos estimulando, então, a oralidade da criança. Então, vai recapitulando com eles todo esse momento da história até chegar na aula de hoje, certo? Utilizando, como eu falei, os personagens que vocês já usaram. O que vamos ressaltar na história de hoje? Vamos ressaltar a importância do pai na educação e criação dos filhos. Eu sei que é um assunto muito polêmico, é um assunto muito delicado. Tem crianças que não têm o convívio com o pai por diversas situações, né? A mãe às vezes tem tanta mágoa, raiva do pai que acaba falando mal do pai para a criança, colocando a criança contra o pai, afastando o pai da criança. O próprio pai por N motivos também se afastou, preferiu ir embora, enfim. Não é nessa questão que nós vamos abordar. Só que eu preciso que você trabalhe com isso, porque o teu aluno
a sua aluna, ela vai ter que constituir uma família. Ela foi criada para isso. Deus criou o homem e a mulher para constituir uma família. Esse é o propósito de Deus. Não é bom que o homem viva só. Então, ele não criou o homem para ser sozinho. Ah, o Paulo, ele ressalta que também, se você acha que você é o celibato do ministério, amém. Mas nós estamos trabalhando aqui com os princípios, né, que Deus colocou de criar homem e mulher para formarem uma família. Se o menino já não tem referência de um pai na vida dele, se a menina não tem referência de um pai na vida dela, como é que eles vão entender a importância deles na hora que eles forem desempenhar esse papel de pai e de mãe? Eles não vão ter uma bagagem e não vão conseguir desempenhar muito bem esse papel. O menino que foi criado só pela mãe vai entender a força da mãe, a personalidade da mãe, vai entender que é a mulher que domina, é a mulher que manda, e isso vai proliferando. A menina que teve essa noção, não, homem nenhum manda em mim, porque tudo a fala, eu não tive pai mesmo, então como é que eu vou aceitar outra pessoa na minha vida? E isso vai criando feridas, feridas, feridas e distorcendo todo o plano de Deus para a criação nossa, para a criação da humanidade. Então nós mesmos, com as feridas que nós temos e precisamos trabalhar isso. Não vivemos o modelo de Deus devido à vontade humana que nos cercava, né? Devido a o livre-arbítrio, digamos assim, que os pais puderam escolher terem ou não ter um relacionamento junto, ou criarmos ou não nos criarmos, enfim. Eles usaram o poder do livre-arbítrio dele dessa forma, mas nós, né, vamos usar que nosso livre-arbítrio esteja alinhado com a vontade de Deus, que é a figura do pai e a figura da mãe na presença do Senhor para constituir uma família, certo? Independente do que aconteceu com a criança, a gente precisa ensinar qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. O que acontece aqui? Quando Deus vai e fala, se apresenta para Maria, ele fala com a Maria, ele fala que ela ia gerar o fruto do Espírito Santo. Então, as mulheres, as mães, elas geram, né, as promessas de Deus. Que é o que aconteceu, ela gerou, Jesus era uma promessa desde o Antigo Testamento, ele estava esperando. Então, o anjo só apareceu para Maria para falar para ela qual era a promessa que ela estaria gerando dentro dela. Já o pai, quando qualquer outro, os outros assuntos, o Senhor Jesus falou diretamente com José. Ó, José, não deixa Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então o anjo ele vai e ele fala com José, José volta em casa com a Maria. Aí o anjo fala para José também, ó, vocês vão ter que ir para o Egito agora, porque vão estar te perseguindo. E ele em sonho, né, falou, José desceu. Agora o anjo aparece e fala, ó, agora você volta para o Egito. E o anjo falou com quem? Com José, não falou com a Maria. Nem Deus ele desrespeita essa ordem. Ele, quem é o cabeça? É o marido, é o pai. E ele deve submissão a quem? A Deus. Então, Deus respeitou isso. Falava com José e José falava ali com a Maria na criação dos filhos, o que o Senhor estava dando direção para ele para conduzir a sua família e, consequentemente, também aos seus filhos. Então, isso é importante. Eu sempre falo nas outras aulas, tem outras aulas que a gente remete a esse assunto também, de como está distorcido hoje todo esse papel, né? As mães que estão conduzindo as famílias do jeito delas, na força delas e ensinando filhas dessa forma, e os lares não estão havendo harmonia. Deus não criou um lar para haver desarmonia. O desenho de Deus é que haja harmonia, e para que haja harmonia tem que ter uma ordem. O que não tem ordem vira desordem. Então Deus deixou uma ordem para ser seguida, que é ele fala com o cabeça da família, Cristo é o cabeça, que coordena a cabeça da família, que é o marido. A mulher está ao lado dele nessa submissão. Então, tinha uma promessa? Tinha uma promessa. Quem ia gerar a promessa? Era Maria? Era Maria. Quem ia conduzir toda essa família, segundo as ordenanças de Deus? Era José. E Deus falava com José. Então, o Senhor não pulou, o Senhor não valorizou mais a Maria do que José, nada disso. Hoje as mulheres, né, têm até uma adoração maior, aquela coisa assim, pela Maria, né? A gente vê quantas pessoas são devotas para Maria e nem tanto por José. Claro que nós não somos devotos a ninguém, graças a Deus, nós temos esse discernimento, mas estou falando numa abordagem muito maior, né? Esse movimento feminista que tem tudo isso não é o desenho bíblico. Ah, mas Deus não fala. Fala com seu marido. Talvez demore um pouco mais para ele entender
e discernir qual é a voz de Deus. Mas não é você com o seu papel, não é você que vai fazer, você tem que auxiliar ele. Conta o que Deus colocou no seu coração. Olha, eu senti isso, né? E fala para ele e Deus vai confirmar se isso, né, através da vida do teu marido. Então, ore, intercede. Mas meu marido não é temente a Deus. Ele continua no papel dele e você continua no seu papel. É através do seu testemunho que ele vai vir para a igreja ou não. E através da ação do Espírito Santo e por intermédio das suas orações. Certo? Nada vai justificar um desenho antibíblico, certo? Temos o desenho bíblico que Deus criou. Qualquer coisa que fuja desse desenho, por mais que nos deixe braba, revoltadas, não é da vontade de Deus. Deus tem que trabalhar na nossa vida para nós termos essa maior compreensão. E para os nossos crianças, nós vamos desde cedo ensinando isso para eles. Olha, né? Deus desenhou, Deus falava com José, e José conduzia sua família, indo para lá, indo para cá, e a Maria, como uma esposa submissa, ela ajudava. Ou José falava, ó, Maria, vamos ter que voltar, vamos para o Egito agora. A Maria ia e ficava, não, imagina com o neném novinho, imagina que eu vou sair com ele. Não, ela ia fazer o quê? Amém, se Deus falou com você, ela guardava as trouxinhas, arrumava Jesus, punha tudo na mala, e iam para o Egito. De repente estava tudo bem, tá tudo certo lá no Egito, estavam vivendo bem. Jesus fala com, né? Deus fala com José, José volta lá para Nazaré. E José fala, ó, Maria, mas como eu voltar? Há pouco tempo estavam perseguindo, querendo matar Jesus. Como é? Senhor, Jesus mandou voltar. Amém, Maria, então amém, vamos voltar. E arruma tudo, vai ajudando o marido nessa missão para voltarem para o Egito e volta para o Egito. É uma analogia que eu fiz aqui para vocês entenderem o contexto, como que é o trabalho junto. E ambos estavam ali envolvidos na criação de Jesus, certo? Então Deus fala com José e ele obedecia. Então José não era resistente à voz de Deus. Imagina ele ficar discutindo. Não, mas veja bem, não, pode ser assim. José não, ele ouvia a voz de Deus e obedecia. E às vezes Deus está falando conosco e a gente fica sempre relutando, relutando. E demora a chegar a bênção na nossa vida, porque a gente fica debatendo com Deus. E não é assim. Deixa o fluir de Deus na sua vida. Faça o que Deus tem falado com você e seja abençoado. Amém? E ambos ali, vocês viram, tanto José quanto Maria, eles estavam ali no desenho de Deus, preservando seu filho, que era o menino Jesus, que era, né, o bebezinho esperado das nações, o Salvador do mundo. E nós também geramos filhos. Nossos alunos são filhos espirituais que nós temos e temos que andar em concordância com a palavra do Senhor para que nós possamos também fluir bênçãos na vida deles através da nossa vida. Vamos agora para o próximo. O que mais nós vamos ressaltar na história? O motivo da viagem. No primeiro momento, referindo-se à história de Jesus, né, o motivo de viagem era para preservar a vida de Jesus. Então, o que José levou na viagem? José levou Jesus, a sua esposa, e foi na direção de Deus. Isso era importante, ele não deixou nada para trás. Ele não deixou ninguém para trás. Ele preservou a vida de Jesus, mantendo a sua família unida. E agora, como é que a gente pode aplicar isso pensando na nossa aplicação pessoal? Qual que é o motivo da viagem hoje? Que nós estamos neste mundo de passagem, nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo de passagem, estamos indo em busca da quê? Das mansões celestiais. Nós estamos indo em busca, né, no caminho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para a morada celeste. Então, o que nós temos que fazer aqui? É viver, enquanto estivermos aqui, de forma que se prolongue os nossos dias na terra. E como que fazemos isso? Em Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, a primeira coisa é ensinar as nossas crianças a honrar o pai deles. Nós honramos nossos pais quando ouvimos seus conselhos, nós honramos nossos pais quando obedecemos às orientações dele, nós honramos nossos pais quando nós não difamamos, quando nós não reclamamos, quando nós, com as nossas atitudes, nós também honramos nossos pais. Então, ensine essas crianças como honrar o pai deles. Quando a criança quer mandar, ai, não vou assistir isso, eu não vou pôr essa roupa, e quer bater no pai, ela está desonrando o pai. Certo? E a aplicação pessoal, para que nossos dias se prolonguem nessa terra, o que nós devemos fazer? Não, devemos pôr na nossa bagagem
Jesus, nosso Pai, a nossa mãe e os mandamentos de Deus. Certo? Olha o que fala em Efésios 6, do 1 ao 3, fala o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quer que tudo dê certo? Tem que começar honrando o pai e mãe. E a gente tem que ensinar eles de pequenininho. Lembrando que pai e mãe são falhos, eles vão falhar. Ninguém ensina nós a sermos mãe, nem a sermos pai. A gente vai aprendendo ali pedindo a direção do Espírito Santo e mesmo assim nesse caminho aí a gente falha muitas vezes e a gente tem que pedir como filho, Senhor, nos ensina a amar a nossa mãe como ela é, nos ensina a amar porque Deus nos ama como nós somos e nós somos muito falhos. Então é só Ele, é só do pedindo mais do amor dele para que a gente possa amar os nossos pais como eles são e não tirar eles da nossa vida e não difamar eles quando falamos deles, certo? E é importante a gente entender ali que a Bíblia deixa a função do pai também e a função da mãe. Em Eclesiastes ele fala, né? Ouve as ordenanças do seu pai e não se afaste dos conselhos da sua mãe. Então as mães às vezes têm tirado a autoridade do pai. Ah, porque ele não sabe mandar, porque ele é grosso quando ele vai falar, porque ele é muito estúpido se ele for bater na criança, ele é muito violento. As mães estão tirando a autoridade. Claro que a gente não vai deixar nenhum pai espancar um filho, passar daquela atitude corretiva, né, para uma agressão. Isso não é certo, não permita uma coisa dessa no seu lar. Deus não se agrada disso. Mas agora o pai chamar a atenção de um filho de uma forma mais firme, a mãe já se doer, ai, não fale assim com a criança. E isso tá errado, porque está tirando a autoridade que Deus deu a ele, certo? Então, ao invés de ajudar, você acaba prejudicando. Se ele toma uma atitude que você achou errada, a forma dele falar, em particular, vai lá e conversa. Olha, não achei certo essa forma de você agir. Isso, né, humilhou a criança. Enfim, mas em particular, naquele momento, não tire a autoridade do pai. Quantas crianças a mãe fala, né, com orgulho, ah, quem manda aqui em casa sou eu, porque se não é eu falar, esse aí falando não resolve nada. Nem a mulher respeita o marido. Como é que os filhos vão respeitar? Então, tudo isso, professor, eu trago noção para vocês, porque numa conversa com a família, você tem embasamento bíblico para conduzir uma conversa com o pai, com a mãe, quando você vê que eles não estão tendo mais domínio. Né? Esses tempos eu vi, assim, o pai e a mãe, junto com a criança, falando que ia chamar o segurança do shopping para pegar a criança. E uma criança pequena, de 2, 4 anos. Quem são autoridades dos nossos filhos? Então, nós estamos deixando esse posto de lado e não é. Deus nos instituiu para isso, para conduzir as crianças no caminho que deve dar. E é ruim, não é fácil, não é uma missão fácil, mas é a nossa obrigação perante Deus. Nós vamos prestar conta de Deus de tudo que foi deixado em nossa mão, e inclusive e principalmente, eu acredito que é dos nossos filhos, certo? E agora, para finalizar, nós temos ali uma atividade. O que vai acontecer nessa amarelinha ali, como vocês estão vendo, tem a Terra e a vida eterna. É o percurso que essa criança vai fazer durante essa vida aqui da Terra, para que se prolongue os dias na Terra e a conduza até a vida eterna. O que ela vai levar nessa viagem? Então, se você tem condição de desenhar na calçada da igreja ou no piso da sala, melhor, né? Porque o desenho, daí você vai colocar esses cartãozinhos com essas imagens que eu sugeri para vocês. Pode ser a imagem que vocês quiserem. Eu trouxe como sugestão essas aí. O que acontece? Você coloca ali, né, a terra onde nós estamos e eles vão pulando. O que eles têm que levar nesse caminho deles? Brincadeira é importante porque a gente vai trabalhando valores ali espirituais nesse momento, mas para a coordenação da criança, para o equilíbrio, para a noção de lateralidade, tudo isso desenvolve também numa simples brincadeira de amarelinha. Então a gente vai aproveitar, vamos unir as duas coisas. E aí você vai colocar, coloquei a coroa para representar Deus, coloquei Jesus, que são as primeiras coisas que ele tem que pôr nessa viagem dele, nessa malinha. Então você coloca a criança, dá uma cestinha, uma sacolinha e essas imagens ficam no chão. Você imprime, plastifica essas imagens, né? Ou se você acha, não, eu vou simbolizar Deus aqui, eu vou simbolizar Deus com uma coroa de verdade. Melhor ainda, você tem essas coroas de plástico, pode. Ah, eu quero simbolizar Jesus aqui, mas eu vou colocar essa cruz aqui. Eu falei, tudo bem, pode pôr também.
desde que ela esteja vazia, porque é importante a criança entender que Jesus, ele foi criança, mas agora ele não é só o Jesus de Nazaré, aquele homem carpinteiro. Não, ele é o nosso Deus que ressuscitou. Então a cruz está vazia, nós temos que empregar esse Deus para a criança, o nosso Deus ressurreto, amém? Aí coloca ali também a mãe, o pai, que ele precisa levar, mesmo que o pai tenha abandonado no coração deles, eles precisam entender que eles têm um pai e aprender a amar esse pai, independente das circunstâncias que foi a convivência ou falta da convivência. Amém? E aí colocar também o que, que ele tem que levar a Bíblia. E o que, que ele não tem que levar, que é o pecado. Esse ele não pode pegar. Certo? Então deixa a criança ali pulando, depois repete, depois que pulou a criança, ela vai mostrar. Ah, o que, que eu vou levar na minha caminhada? Vou levar Deus, vou levar Jesus, vou levar meus pais, vou levar a palavra do Senhor que vai me conduzindo até chegar à vida eterna. E aí, é isso. Vocês vão trabalhando essa ideia com as crianças ali e todas elas vão passando, depois mostra o que, que elas levaram na viagem delas. Amém? São essas sugestões para a aula nossa turminha do maternal. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou dessa aula, indique para alguma colega. Mesmo que não seja professora, olha, eu sei que você não dá aula, mas tem tantos princípios cristãos ali, princípios bíblicos, que faz diferença na vida das pessoas que estão ouvindo. Se acha que deve enviar para os pais também terem essa noção, compartilha no grupo do WhatsApp da escola dominical, para que os pais também entendam a responsabilidade deles na criação dos filhos e também no desenho bíblico, no desenho de Deus para a família, certo? Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!